Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Bolsonaro vai ser finalmente preso? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, essa altura do campeonato todo mundo já está sabendo do plano para matar Lula, Alckmin e o Xandão, né? Alexandre de Moraes, né? E aí, veja, eu não vou chover no molhado, porque o roteiro da história já é conhecido. Eu quero apresentar para vocês algumas coisas que eu considero aqui importantes. Primeira coisa importante, já há uma tendência na mídia burguesa que nesse momento não está tão forte, mas acha um apoio ali em discursos da extrema-direita, que é minimizar a gravidade do ocorrido, dizendo que o plano não foi executado. Que é tipo assim, o golpe não é o plano para matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, dar um golpe de Estado, não é tão grave porque não ocorreu, né? Era um plano de 2022, também 2024. E aí veio, gente, o fato do plano não ter dado certo não torna ele menos grave não, viu? Assim, fazendo uma metáfora até do nosso dia a dia corrente e tal, dando um exemplo, imagina que uma pessoa tem um plano bárbaro de praticar um homicídio da forma mais violenta que você imagina. Aí quando ele tá saindo de casa para praticar esse homicídio, dá alguma coisa errada, sei lá, bate o carro, ele não consegue praticar o homicídio, ele é preso, e aí alguém vai dizer o quê? Que não é grave o que ele estava planejando ou porque ele não conseguiu executar? Assim, isso não faz sentido, né? O Flávio Bolsonaro, que como todo Bolsonaro é meio burro, né? Inclusive, às vezes eu fico pensando assim, cara, a gente perdeu pra essa gente, né? Enfim, a luta de classes é uma doideira. O Flávio Bolsonaro falou que não é crime pensar em executar alguém, só é crime se executar. O Silas Malafaia foi nessa mesma onda. Então acho que é a primeira coisa, a gente não pode deixar prosperar essa tendência da mídia burguesa de tentar minimizar os fatos dizendo que o plano não teve êxito. Porque, veja, se o plano tivesse tido êxito, a gente poderia não estar aqui. Então, assim, não dá para minimizar isso. E aí, com todo respeito também a vários camaradas, vários comunicadores de esquerda, companheiros e companheiras, eu vi muita gente comentando que o golpe é atrapalhado, que o golpe é tabajara, que o golpe não sei o quê. Assim, gente, veja, eu acho que isso é tirar a gravidade, viu? Eu não fiz nenhuma graça com isso, eu não debochei, porque o planejamento foi ruim, porque não sei o que foi mal feito. Eu acho que esse caminho é um caminho muito ruim, porque querendo ou não, consciente ou não, ele, ao meu ver, também reduz a gravidade do que aconteceu, sabe? E aí sim, não dá, sabe, gente? Isso por um lado. Por outro lado, uma outra tendência muito ruim, como é esperado, né? O José Múcio, o ministro da Defesa, ele já correu para defender os militares golpistas, falando que os militares que participaram disso foi o CPF e não tem envolvimento nenhum com as Forças Armadas. Veja, gente, esse episódio é mais uma oportunidade que o presidente Lula tem para colocar em debate a tutela militar sobre a República Burguesa no Brasil e o papel do partido fardado, percebe? E aí, claro que não vai aproveitar, porque o José Múcio já está atuando com permissão do Lula, com ordem do Lula, né, gente? Já está atuando para tirar de cena qualquer debate sobre mudanças fundamentais nas Forças Armadas. Então, as Forças Armadas tentaram promover um golpe de Estado, mas aí a responsabilidade não é das Forças Armadas, a responsabilidade é de indivíduos, né? Indivíduos. Então, as Forças Armadas, enquanto instituição, não tem nada a ver com isso. Veja, não acreditem nisso. E aí, se você eventualmente acreditar, leia o livro do Pedro Maren, Aproximações Sucessivas, lançado pela Baioneta Editorial, que eu tive o prazer e a honra de escrever o prefácio. Coloca aí na tela, Maxwell. Acho que o Pedro Maren, de maneira brilhante, destrói esse discurso que está aí presente, gente, desde o final do governo Bolsonaro, viu? E que o José Múcio, o Geraldo Alckmin e o Lula, nos últimos 2 anos, só fazem reforçar. Acho que um terceiro ponto fundamental, que eu vi poucas pessoas falando, é que assim, gente, não era um golpe de Estado para manter o Bolsonaro no governo, não, viu? E aqui vamos deixar de ser inocente. Veja, o planejamento do golpe era matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, criar um caos nacional geral, e aí a partir disso criar um gabinete de crise que seria comandado pelo Augusto Heleno e pelo Braga Neto. Vocês acham que os militares, depois que estivessem lá, iam entregar o governo pro Bolsonaro? Era assim, né, gente?
Assim, eu tenho certeza que nem o Bolsonaro acha isso. Nem o Bolsonaro, no fundo, achava isso. Então, assim, não ia não, gente. Ia ser para instalar um governo militar. Isso foi uma manobra fundamentalmente militar, em que o Bolsonaro nada mais foi do que o líder carismático, a imagem personificada de uma forma dos militares tentarem controlar o governo federal de maneira direta. Acho que a gente não pode perder isso de perspectiva. Frente a isso, alguém pode dizer assim, mas Jones, tá vendo? Você que minimiza a força da extrema-direita, os riscos e fica pressionando o governo Lula para tomar medidas em favor da classe trabalhadora e tal. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu estava certo, né? E aí, do que eu tô falando, gente? Eu vou resgatar para vocês aqui um texto meu de 2021. Presta atenção. Em 2021, eu vou até ampliar aqui, eu publiquei esse texto na Boitempo Editorial, aqui a data, abril de 2021, que o título é Negacionismo de Esquerda, Militares e Genocídio, que era um texto batendo em várias figuras de esquerda que negavam a participação fundamental dos militares no genocídio em curso no Brasil, 2021, auge da Covid-19, estava morrendo milhares de brasileiros por semana, por dia e tal. E eu passei todo 2022 no meu canal batendo nesse discurso de que as Forças Armadas são profissionais, legalistas e não vão participar de nenhuma tentativa golpista. Que era o discurso do Randolph Rodrigues, que era o discurso do Jacques Wagner, que era o discurso do Fernando Haddad, que era o discurso do próprio Lula, que era o discurso de várias pessoas que estão agora no governo. Eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Presta atenção. Aqui, ó. Começamos aqui. Vejamos alguns exemplos. Tasso Genro, ex-prefeito, governador, ministro e destacado quadro do PT, publicou em janeiro deste ano um artigo no Sul 21 chamado O culpado da mortandade não é o exército, é Bolsonaro e seus políticos liberais e fascistas. A lógica do argumento de Genro é curiosa. Deixando de lado as reflexões sobre cultura nacional, Trump, história dos Estados Unidos e afins, ele começa a debater a questão militar dizendo: penso que os militares do país, na sua ampla maioria, não querem que o país seja, no futuro, o que é o Rio de Janeiro hoje. Este é meu ponto de partida. Tasso Genro se refere aos grupos milicianos do Rio de Janeiro. Isso com mais de 6 mil militares no governo, né, gente? Deixa eu até ampliar aqui mais a tela, que acho que tá pequeno para vocês. Aí, continuando aqui, né? Nesse momento. Em seguida, comenta, Tasso Genro ainda, o golpe de 2016 afirma que pode ter tido simpatia de uma parte das forças militares do país, mas não foi promovido por nenhum deles. Não. O general Etchegoni não teve papel central nisso não, nem o Vilas Boas. Qual é o argumento para sustentar a afirmação? Não temos. Para Tasso Genro, responsabilizar em alguma medida os militares pelo genocídio em curso seria igual a obscurecer o conjunto de forças e atores políticos que deu força ao bolsonarismo e não responder à questão central. Conseguiu sobreviver como governante de uma nação sem qualquer respeito à normalidade republicana e se fez projeto das suas classes dominantes, emprestando a sua face ao corpo político. Tasso não se pergunta se a presença de mais de 7 mil militares no governo, contando até pouco tempo com o general da ativa no Ministério da Saúde, o general Pazuello, tem relação com essa sobrevivência. Aí eu continuo desenvolvendo um argumento e tal, um argumento do Tasso Genro, né? Aí fazendo a crítica. Aí um pouco mais à frente, o ex-governador da Bahia, senador Jacques Wagner, em artigo recente na Carta Capital, apresenta uma leitura parecida com seu colega de partido. No artigo de Jacques, intitulado A Orientação Maior dos Militares, creio eu, segue os princípios constitucionais. Ele diz, Jacques Wagner, a recente demissão do ministro da Defesa, seguida da inédita troca dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, por não compactuarem com a senha golpista do Planalto, diz muita coisa. Reforça o caráter de Estado que caracteriza essa instituição. Então, Jacques Wagner também jurava de pés juntos que as Forças Armadas eram democratas, eram constitucionais, não teria problema nenhum de golpe. E aí, em outro momento, Ciro Gomes, aqui ó, Ciro Gomes também cometeu esse erro. O também ex-governador, ministro e presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, seguiu a mesma lógica do petista durante a demissão de Azevedo e Silva. A fala de Ciro Gomes: para o povo brasileiro, nós devemos receber essa mensagem com prudência, acima de tudo com maior respeito. É o primeiro sinal de que as Forças Armadas estão se desencantando com as loucuras que Bolsonaro tem praticado no Brasil. Também é sinal que elas querem retomar o melhor respeito que sempre deveriam ter merecido, se não for a aventura ou equívoco de terem hoje quase 4 mil militares de ativa dentro do governo. E aí depois vem o próprio Guilherme Boulos, né, no programa dele, no Café, em que o Boulos faz um discurso parecido e, por fim, Aldo Rebelo, que numa entrevista para o YouTube da Carta Capital, disse que os militares são legalistas, que não tinha problema e por aí vai. Alguém vai dizer assim, mas Jones,
Se os militares quisessem dar um golpe, eles teriam dado. Não, gente. Veja, golpe de Estado, e sempre foi assim, uma parte da burocracia do Estado olha, espera e vê quem vai ganhar. E vai pro lado de quem vai ganhar. Veja, os golpistas não foram denunciados. Eu acho importante vocês prestarem atenção nas entrelinhas da notícia. Tudo aconteceu nos bastidores, né? Quem aderiu ao golpe, quem disse que não ia aderir, quem disse que achava que não tinha como dar certo e tal. Ninguém denunciou nada, ninguém fez nada. A postura foi uma ala abertamente golpista dos militares e uma ala, aí alguém pode dizer assim, a maioria, Johnny, beleza, a maioria que ficou esperando. Qual era a lógica? Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente embarca. Se não deu certo, a gente não tem nada a ver com isso. Essa foi a lógica. Porque, veja, um golpe abortado, né, um golpe derrotado com uma ala legalista é o que aconteceu, por exemplo, no golpe contra o presidente Juscelino Kubitschek, né, que o Marechal Lott foi lá e liderou uma ala democrática antigolpista que derrotou o golpe contra a JK. Aquilo sim é uma parte do aparelho do Estado, né, no caso das Forças Armadas, vai e se rebela abertamente contra o golpe e ajuda a derrotar o golpe. Ou então na campanha da legalidade, né, liderada pelo Leonel Brizola, em que o Terceiro Exército aderiu à campanha da legalidade e teve papel fundamental para derrotar o golpe contra o presidente João Goulart, isso em 61. Então, assim, isso é generais militares legalistas que se rebelam contra os golpistas e tal. O que aconteceu no Brasil foi que uma parte boa dos militares fez assim, meu amigo, eu vou esperar os acontecimentos. Se der certo, eu tô junto. Se não der certo, eu não tenho nada a ver com isso. Percebe? Porque aí sim, os golpistas eles não foram derrotados. Houve muita indecisão, houve muito medo, houve um processo de eles perceberem que faltava um apoio orgânico da burguesia, faltava um apoio orgânico naquele momento do governo dos Estados Unidos, do Joe Biden e tal. Então os planos foram feitos, foram executados, mas sem conseguir soldar um amplo bloco burguês de apoio. Acabou que os planos não foram para frente, mas não foi porque uma ala legalista denunciou, prendeu os golpistas, foi contra, nem nada disso não, percebe? Acho que é fundamental isso. E significa, presta atenção, o plano foi feito, quase foi executado, quase mataram o Alexandre de Moraes, acabou dando errado. O Bolsonaro vai ser preso junto com Valdemar Costa Neto, junto com vários militares? Depende. A Polícia Federal pede um indiciamento, agora é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o GONE, tem que aceitar, né, o pedido e aí vai para o STF. Veja, seria muito importante se o Bolsonaro fosse preso, né, junto com essa ruma de militares. Agora é preciso destacar duas coisas. Primeiro, é perder uma oportunidade histórica transformar isso só na prisão do Bolsonaro e de alguns generais, e não num debate sobre a tutela militar e sobre o papel do partido fardado, isso por um lado. Por outro lado, vários setores da classe dominante querem um Bolsonaro preso para ele não ser candidato. E aí, veja, para a classe dominante é disfuncional, para vários setores dela é disfuncional o Bolsonaro candidato ou até o Bolsonaro livre, mesmo sem os direitos políticos, com possibilidade de interferir no jogo eleitoral do campo da direita e da extrema-direita. Veja, isso não pode ser só uma vitória da classe dominante, viu? Seria muito necessário politizar o tema, inclusive trazendo à memória o debate sobre a ditadura empresarial militar e o legado da ditadura, né? Especialmente nesse momento que está todo mundo falando do filme Ainda Estou Aqui. Inclusive tem vídeo no canal sobre o filme. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Nesse sentido, eu acho muito acertada a análise do Gilberto Maringoni, mais uma vez citando ele. O Maringoni publicou um texto na revista Fórum, que a gente vai dar uma olhada aqui. O título é esse que vocês estão vendo: judicializar o golpe significa subestimá-lo, por Gilberto Maringoni. Vamos ver o que é que diz Maringoni. O presidente Lula decidiu não falar durante o G20 da descoberta do plano golpista formulado por militares no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Resolveu não intervir no calor da hora contra um seleto grupo palaciano que, até aqui, envolve o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Neto, um general e uma penca de oficiais graduados do Exército, chancelados pela sempre disponível pena do jurista Ives Granda Martins. Evitando dar qualquer explicação ao país, o presidente cancelou em cima da hora uma coletiva marcada para a tarde de encerramento da cúpula, sem maiores explicações. O governo pode ter perdido uma oportunidade de ouro para escancarar as dimensões políticas do caso,
para isolar internamente a extrema-direita e para lançar mundialmente uma campanha de denúncia da ascensão global do neofascismo. É algo estranho, pois não é todo dia que se escancara um plano golpista para assassinar o presidente da República, seu vice e um membro da Suprema Corte em qualquer país do mundo. Aí, descendo um pouco no texto, já caminhando para a conclusão, diz Maringoni: é claro que o combate à sedição dessa natureza tem dimensões judiciais e policiais, mas a ação central se dá na arena política, na denúncia, na disputa da opinião pública e em desmascarar a direção de uma instituição que trabalha diuturnamente para destruir a democracia. Se tivesse aproveitado a presença dos principais líderes mundiais no Rio de Janeiro, o presidente daria efetividade prática ao evento, face ao problema mundial dos dias que correm, o avanço do fascismo. Ao invés disso, temos apenas a longuíssima, pouco objetiva e genérica resolução do encontro, com seus 85 parágrafos repletos de saudações, preocupações e boas intenções de quase nulo efeito imediato. Enquanto isso, Bolsonaro, Braga Neto e os comandantes de unidades que abrigaram a malta golpista seguem livres, leves e soltos. Vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecido. O governo tem coisas mais importantes a tratar, como dar os últimos toques num pacote de fundos, cortes orçamentários para garantir o equilíbrio, sabe-se lá do que. Corram, que a correlação de forças vem aí. Acho que o Maringoni é muito feliz em destacar, e eu venho destacando isso também há muito tempo no meu canal, que o governo Lula, ele, toda vez que tem a oportunidade de pautar o debate, a agenda pública à esquerda, ele se isenta, porque ele não quer isso, sabe? Ele não quer isso. Então, imagina, eu só quero que vocês pensem o seguinte: eu tô gravando esse vídeo, quinta-feira, 7 horas da noite. Até este momento, o Lula deu basicamente 2 declarações. Primeiro fez uma gracinha, dizendo que queria matar ele não morreu, rindo, todo mundo rindo. Depois falou que não quer vingança de ninguém, por aí vai, e que vai desmoralizar o bolsonarismo, mostrando os números do seu governo melhor que o dele. Perfeito? O vídeo gravado quinta-feira, 7 horas da noite. Veja, quer dizer que se descobre um plano para matar o presidente eleito e o vice, coisa que não acontece no Brasil há décadas, e, por exemplo, o presidente da República não vai fazer um pronunciamento nacional nas cadeias de rádio e TV para dialogar diretamente com a nação brasileira sobre isso. Veja, gente, a gente entrou numa quadra histórica em que o absurdo está naturalizado. Muita gente faz esse debate de que o bolsonarismo praticou a naturalização do absurdo, a naturalização do surreal, do grotesco e tal. Eu acho que isso é verdade. Só que não se pensa a naturalização do absurdo do outro lado. Então a gente tem uma instituição, que é a presença da República, que tem um peso importantíssimo em pautar o debate público, em orientar o debate político na sociedade brasileira e que tem uma influência importantíssima na luta de classes no Brasil. Se descobre um plano para assassinar o presidente, o vice, o ministro do STF, dá um golpe militar, porque era disso que se tratava. E é sério, eu espero que inclusive eu esteja errado quando esse vídeo for ao ar, quem sabe já tenha novidades, mas é sério que não vai acontecer um pronunciamento nas cadeias nacionais de rádio e TV do presidente, falando diretamente com cada brasileiro e cada brasileira que tiver a televisão ligada depois do trabalho, para dialogar com o que foi isso, para explicar a gravidade disso, para debater as causas estruturais disso, sabe? Para condenar firmemente isso. Aí alguém, essa hora, pode estar pensando assim: mas Jones, até num caso como esse, você está criticando Lula? Tô, gente, porque sinceramente eu acho isso uma irresponsabilidade. Se o presidente da República fosse o Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, o Ratinho Júnior, a gente entenderia, por exemplo, o presidente ficar calado, né? O presidente não querer falar nada porque ele não queria se comprometer, né? Que ele não queria prejudicar o seu campo político. Mas qual é a razão, gente, de não se aproveitar mais esta oportunidade da conjuntura para politizar esse debate à esquerda? Porque senão, tirar o Bolsonaro do jogo eleitoral vira só uma vitória para a burguesia, porque a burguesia tem um caminho limpo para um candidato mais competitivo que não tem as disfuncionalidades do Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado. Isso poderia ser também uma vitória política contra o campo político da extrema-direita e do golpismo militar. Só que vai depender de como isso vai ser trabalhado para ser uma vitória política nesse sentido também ou não. Me parece que, mais uma vez, o governo Lula não vai aproveitar isso. O presidente Lula não vai aproveitar isso. Percebe? E aí eu sei que para muita gente é crime apontar essa omissão política, a meu ver, irresponsável com a classe trabalhadora brasileira, mas para mim
tem que ser apontado, sabe? É inacreditável que, frente à gravidade do que aconteceu, não se tenha um processo de politização intensa dialogando com todo o povo brasileiro sobre isso, sabe? Enfim. Então, sim, eu espero que o Bolsonaro seja preso. E a gente vai ter uma tarefa muito grande. E quando eu falo a gente, eu tô falando da esquerda revolucionária do país, né? PCBR, todas as outras organizações aí marxistas-leninistas, de ir para além da manchete, não só comemorar a prisão do Bolsonaro, mas tentar trazer os debates mais profundos sobre o papel da tutela militar, o papel do partido fardado nesse processo todo, para fazer com que isso não vire só a prisão do Bolsonaro e de algumas poucas figuras e deixe intacto todas as estruturas político-econômicas e ideológicas que permitiram esse movimento golpista chegar tão próximo de ter sucesso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.